Mayday, Mayday, Mayday. Emirates 229 Heavy. Eram gritos de pedido de socorro. Entramos em uma forte turbulência, altitude 10.500 metros. Motor 1 e 4 falharam, solicitando emergência. A conexão terminou abruptamente, deixando para trás o eco de um mistério não resolvido. 7 aviões de buscas e 3 quebra-gelos passaram 450 horas exaustivas vasculhando a área, mas nenhum vestígio foi encontrado. Durante 40 anos, o mistério permaneceu enterrado sobre o gelo, como se fosse guardado pela própria natureza, até janeiro de 2024, quando um satélite militar detectou acidentalmente um objeto metálico escondido no gelo do Circo Polar Ártico. Imagens alarmantes de satélites revelaram uma forma não natural no gelo, levantando dúvidas sobre a origem natural da anomalia. O Dr. James London vinha se preparando para essa expedição há 15 anos. Todos os dias de sua vida foram dedicados a um objetivo: encontrar o voo AA-219, que saiu no dia 4 de dezembro de 1983 e desapareceu repentinamente do radar sobre o Ártico durante um dos dias mais rigorosos de inverno. A bordo, naquele dia, estavam 150 passageiros e tripulantes, cada um com sua própria história, esperanças, sonhos. A última mensagem do capitão da aeronave foi recebida às 23h47 da madrugada, um pedido desesperado de ajuda. Sua equipe era formada pela elite dos pesquisadores polares: Sarah Collins, meteorologista com 20 anos de experiência em regiões polares e treinamentos especiais na NASA; Mike Thompson, ex-investigador de acidentes de aviação NTSB, com experiência na Antártida; Emily Chen, uma especialista forense por resolver o caso da múmia de gelo na Groenlândia; e Robert Austin, com 10 anos de missões no Ártico. Esses indivíduos estavam cercados por lendas e rumores sobre suas habilidades. Alguns diziam que poderiam sobreviver até mesmo na Lua, se necessário. 12 técnicos, 3 médicos e um grupo de especialistas em gelo juntaram-se à equipe principal, criando um mecanismo perfeitamente coordenado para a expedição mais desafiadora de sua carreira. Cada membro da equipe não era apenas profissional, mas um verdadeiro pioneiro pronto para enfrentar o desconhecido e o inacreditável. A expedição transportou 84 toneladas de equipamentos para o local suspeito do acidente, utilizando 3 aviões de suporte C-130. O acampamento foi montado com precisão militar. Em 18 horas, 6 módulos residenciais isolados foram instalados. 3 antenas de satélites foram montadas e 2 geradores a diesel de 200 kW foram ativados. A configuração técnica parecia capaz de resistir às condições mais adversas da região selvagem do Ártico. O frio penetrou em cada componente metálico, como se estivesse testando se o equipamento poderia funcionar no reino do gelo eterno. 4 drones de reconhecimento equipados com radares experimentais de varredura profunda criaram um mapa 3D detalhado de um campo de gelo de 5 km². Nas primeiras 48 horas, durante raros momentos de descanso, os operadores dos drones trocaram olhares sombrios.
plenamente conscientes de que uma cena de verdadeira tragédia estava sobre o gelo. Na madrugada do terceiro dia, as condições meteorológicas tornaram-se um verdadeiro teste. Os termômetros marcaram 42 graus negativo. O vento aumentou para 18 metros por segundo e a visibilidade caiu para 200 metros. Parecia que o próprio Ártico resistia à intrusão humana, erguendo barreiras intransponíveis. Naquela manhã, um operador de drone avistou os primeiros sinais de uma estrutura metálica. Logo, a equipe de terra chegou ao ponto designado e viu a cauda do avião projetando-se do gelo em um ângulo de 40 graus. Varredura de radar revelaram que a fuselagem se estendia 27 metros no gelo. Extrair o avião foi um efeito notável de engenharia. Um sistema exclusivo de descongelamento controlado TS-4000 foi implantado. 20 elementos térmicos colocados ao redor do local da escavação derreteram o gelo a uma taxa de 3 centímetros por hora. A cada 15 minutos, um computador recalculava a carga de estrutura do gelo. 8 suportes hidráulicos sustentaram as paredes para evitar o colapso. Não foi apenas uma operação técnica, mas uma verdadeira batalha entre humanos e os elementos do Ártico. Quando o gelo quebrou, o som foi como de um trovão e o coração de todos congelou, ao pensar em um possível desastre. Após várias horas, a primeira equipe de pesquisa entrou na aeronave. Pela saída de emergência, acima da asa esquerda, a temperatura da cabine era de 38 graus negativos, transformando o interior numa cápsula do tempo perfeitamente preservada. Cada pesquisador foi equipado com o máximo cuidado, 2 tanques de oxigênio e câmeras termográficas de última geração, parecendo astronautas pousando em um planeta inexplorado. Ao longo do corredor, havia fragmentos de bolsas, luvas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente se agarrar à esperança que se desvanecia. As descobertas seguintes deixaram a equipe paralisada de emoção. Xícaras de café congeladas nas bandejas, como se o tempo tivesse parado no momento do acidente. Revistas abertas nos assentos, com as páginas congeladas em eterna quietude. Uma boneca de criança deitada no corredor entre os assentos 32 e 32E. Foram encontradas evidências de uma luta desesperada pela sobrevivência. Na cabine da classe executiva, os passageiros construíram um abrigo improvisado, com 47 coletes salva-vidas e 12 malas, um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana diante da morte inevitável. Um calendário com data marcada foi encontrado, sendo que a última entrada dizia 23 de dezembro de 1983. Um diário pertencente à comissária de bordo Mary Parker, descoberto no assento 14A, continha relatos detalhados dos primeiros 18 dias após o acidente. Uma crônica de coragem e desespero. O diário revelou que das 150 pessoas a bordo, apenas 72 sobreviveram à primeira noite. O capitão David Harrison estabeleceu um racionamento rigoroso, 100 gramas de comida e 200 mililitros de água por pessoa por dia. O médico de voo, John Matthew, prestou primeiros socorros a 23 feridos, usando 6 kits de primeiros socorros e materiais improvisados. Cada curativo e medicamento pode significar a diferença entre a vida e a morte. O diário descrevia como a 50 graus negativo
Mesmo um pequeno arranhão poderia se tornar uma ferida perigosa, e uma única gota de água derramada na roupa poderia ser uma sentença de morte. O trabalho da expedição foi subitamente interrompido pelo forte estalo de gelo. Os scanners detectaram o movimento de um grande objeto próximo ao local da escavação. Em meio à densa nevasca, a equipe viu um enorme urso polar com quase 3 metros de altura, um verdadeiro gigante do Ártico. Ela foi seguida por 2 filhotes do tamanho de lobos adultos. Robert Austin ativou imediatamente 4 dissuasores acústicos sintonizados em uma frequência de 35 Hz. No entanto, os ursos se comportaram de forma inesperada. A fêmea inspecionou metodicamente o perímetro da escavação, farejando cada novo equipamento com cautela e curiosidade primitiva. O filhote mais velho demonstrou particular interesse pelos geradores, aproximando-se muito deles. O mais jovem ficou para trás, observando cuidadosamente os humanos de uma crista de gelo próxima, como um pequeno batedor estudando estranhos. Quando o flash das câmeras iluminou o rosto do filhote, ele simplesmente piscou, deu alguns passos hesitantes e congelou novamente, observando os convidados indesejados. Enquanto isso, a expedição científica continuava seu trabalho intenso. No 12º dia de escavações, a equipe finalmente chegou ao porão de carga. As temperaturas caíram para 53 graus negativos, causando falhas em 2 sistemas hidráulicos principais. Tarde da noite, uma placa de gelo de 80 toneladas mudou repentinamente. O gelo quebrou com um rugido terrível, quase engolindo um dos resgatadores, mas a equipe conseguiu retirá-lo pelo capuz. No entanto, 6 pessoas ficaram presas entre as paredes de gelos instáveis e espaços abertos. Nesse momento crítico, a ursa, ainda por perto, levou seus filhotes embora, abrindo caminho para a fuga dos humanos, como se algum instinto natural superior tivesse agido com mais precisão do que qualquer estratégia humana. A caixa preta foi encontrada a 24 metros de profundidade. Apesar dos graves danos ao invólucro, o gravador de dados estava praticamente intacto. As gravações descriptografadas revelaram uma imagem dramática dos segundos finais do voo. Às 23h42, o avião entrou em uma zona de extrema turbulência, com temperatura externa caindo para 64 graus negativos, causando congelamento instantâneo do motor. Os dados permitiram aos especialistas reconstituir os últimos minutos do voo. No dia da queda, o avião encontrou uma corrente de jato extrema, com temperatura próxima a 60 graus negativo, e isso congelou o motor, causando falhas e sobrecargas a 10.500 metros de altura, impossibilitando a recuperação. Os pilotos lutaram para estabilizar a aeronave, mas as condições turbulentas causaram um stall aerodinâmico, selando o seu destino. Os especialistas concluíram que a atividade climática incomum em dezembro de 1983 incluíram quedas repentinas de temperaturas e fortes correntes de ar, desempenhando um papel fundamental no desastre. Ao longo de 3 semanas, a equipe de pesquisa encontrou 14 problemas técnicos importantes. No frio extremo, os equipamentos padrões muitas vezes não funcionavam. Os engenheiros tiveram que praticamente reinventar o maquinário.
modificar geradores, instalar 8 telas adicionais de isolamento térmico e melhorar o sistema de aquecimento de fluidos hidráulicos, que consumia 40% de toda a energia gerada. Cada quilowatts era precioso. A presença da família dos ursos polares obrigou a equipe a rever radicalmente os seus protocolos de segurança. 12 câmeras infravermelhas foram instaladas ao redor dos equipamentos no acampamento, e 3 dispositivos de imagens térmicas monitoraram os menores movimentos dos animais 24 horas por dia. Robert desenvolveu um sistema de sinalização. Um apito curto alertava sobre a aproximação de ursos, enquanto um apito duplo sinalizava a interrupção imediata de todo o trabalho. Cada ação foi calculada ao milímetro. Tarde da noite, quando o vento caiu, num silêncio assustador, a equipe olhou para o vazio branco, tentando detectar a sombra da curiosa mãe ursa deslizando pelo gelo. Durante a última semana de expedição, o comportamento dos ursos deixou os pesquisadores perplexos. A mãe começou a aproximar os filhotes do acampamento, passando de 3 a 4 horas observando o trabalho da equipe. Antes da partida, a equipe coletou uma enorme quantidade de dados: 842 fotografias de alta resolução, 156 horas de vídeos e 1.300 terabytes de informações de sensores e radares. A caixa preta continha 2 horas e 18 minutos de gravação da cabine e dados técnicos. Os diários e pertences pessoais dos passageiros encheram 24 containers especializados, cada um deles uma cápsula do tempo que preserva a memória da vida humana. Na última manhã, com a temperatura caindo para incríveis 58 graus negativos, algo inexplicável aconteceu. A mãe ursa trouxe seus filhotes quase até o módulo principal. Eles observaram o carregamento do equipamento durante 2 horas, imóveis, cautelosos, mas sem mostrar sinais de agressão. Pouco depois do almoço, helicópteros começaram a evacuar a equipe. A última olhada no local da escavação revelou uma imagem impressionante. 3 figuras brancas estavam na beira, os ursos se despedindo dos visitantes indesejados que haviam perturbado a sua solidão de 40 anos. O Dr. London não conseguia se livrar da estranha sensação de que eles não eram apenas pesquisadores, mas participantes relutantes de um antigo drama no Ártico. A investigação do voo AA-219 deu um tributo significativo para a compensação dos perigos de voar em turbulências extremas. Os resultados da expedição levaram a uma revisão dos protocolos de operação de aeronaves na região polar. Espera-se que as tecnologias desenvolvidas a partir dos dados recuperados do voo evitem numerosos acidentes nas próximas décadas. O mistério do voo AA-219 foi finalmente resolvido. Mas aqui fica uma pergunta: quantos acidentes no gelo ou no mar ainda permanecem escondidos? Se inscreva em nosso canal. Deus abençoe a todos e até a próxima vez.